E aí, gurizada, tudo alas? Aqui o professor Maurício Fernando Hoff. Vamos para mais uma aula de matemática básica, agora sobre racionalização. O que é racionalização? Racionalização é o processo que elimina qualquer raiz do denominador de uma fração. E existem alguns casos peculiares. Vamos lá, o primeiro tipo, bem fácil, quando eu tenho uma raiz simples no denominador. Ela pode aparecer sozinha ou ela pode aparecer com um número multiplicando. Tipo aqui, se eu tiver um 2 raiz de 3, beleza? Não importa, é uma raiz quadrada de um número inteiro. E se eu tiver algum fator, esse fator está multiplicando a raiz. Bem fácil de fazer. Pega e multiplica o numerador e o denominador pela raiz que eu tenho aqui embaixo. Raiz de 7 e raiz de 7. Vamos lá, agora é bem fácil o processo. Multiplica em cima, multiplica embaixo. 2 vezes raiz de 7, 2 raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7, a raiz de 7 ao quadrado. Ou raiz de 49, que é 7. O mesmo processo se eu cortar. Então vai ser 2 raiz de 7 sobre 7. Não dá para simplificar nem o 7 nem o 2, então terminou. Racionalizando 2 sobre raiz de 7, eu vou ter 2 raiz de 7 sobre 7. Pronto, tirei a raiz de baixo. Tá ali, ó. Beleza? Olha só. Se eu tenho um valor multiplicando a raiz, não importa. O processo é o mesmo. A gente pega e multiplica pela raiz de 3 no numerador e no denominador. E vou eliminar a raiz de baixo. Ó. O 2 não me interessa. Vamos lá. 3 vezes raiz de 3 é 3 raiz de 3. 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. O 2 vai multiplicar o 1 que está aqui na frente e não aparece. 2 vezes 1 é 2, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, ou raiz de 9, tanto faz, é a mesma coisa. Então aqui nesse caso eu vou ter 3 raiz de 3 sobre 2 vezes, quem vai sair daqui da raiz? O 3, 2 vezes 3. Nesse caso, 3 raiz de 3 sobre 2 vezes 3, 6. Ó, não terminou, porque eu posso simplificar o 3 e o 6, dividindo os 2 por 3. Nesse caso aqui vai dar 1, não precisa aparecer, então fica só a raiz de 3. E embaixo 6 dividido por 3, 2. Raiz de 3 sobre 2. Tá ali, ó, os dois casos do primeiro tipo racionalizados. Eliminei a raiz do denominador, beleza? No segundo tipo, eu tenho uma outra particularidade. Eu tenho uma soma ou uma subtração junto da raiz no denominador. Lembra que antes ou eu tinha a raiz sozinha ou tinha alguém multiplicando ela. O que fazia? Só multiplicava a raiz em cima ou embaixo. Deu. Aqui nesse caso eu tenho 1 mais raiz de 3. Quando tem algo somando, eu vou transformar numa subtração. Quando eu tenho algo subtraindo, eu vou transformar numa soma. Então nesse caso aqui, ó, multiplica no numerador e no denominador o inverso dessa raiz aqui. Então vai ser 1 menos raiz de 3. 1 menos raiz de 3. Lembrando que se aqui fosse menos, aqui eu usaria mais, tá certo? Sempre é o inverso. Agora ficou bem fácil. O que a gente vai fazer? Propriedade distributiva, chuveirinho. Em cima e embaixo. Faz o chuveirinho aqui e o chuveirinho ali, ó. O que é o chuveirinho? O que é a propriedade distributiva? Todo mundo se multiplica entre si. No numerador, 1 vezes 1 é 1. 1 vez menos raiz de 3 é menos raiz de 3. Pronto. No denominador, 1 vezes 1 é 1. 1 vez menos raiz de 3 é menos raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1 é mais raiz de 3. Olha o que aconteceu. Opostos, Abschneider, corta fora. Mais com menos, menos raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado. Beleza? Então aqui em cima ficou o quê? 1 menos raiz de 3. Não dá para juntar, deixa assim. E embaixo ficou 1. Esse quadrado eu corto, sobrou o 3, que é positivo, multiplica esse menos que está aqui fora, ele vai ficar menos. Menos 3. Continuando, vai ficar 1 menos raiz de 3. E aqui 1 menos 3, menos 2. Agora o que eu posso fazer? Dividir todos eles por menos 1. Para quê? Para tirar esse sinal aqui de baixo. Vai ficar então menos 1 mais raiz de 3 sobre 2. Certo? O que eu fiz? Eu fiz o menos subir. Tá ali, ó. Menos 1 mais raiz de 3 sobre 2 está racionalizado. Tirei a raiz de 3 de baixo. O tipo 3 que eu tenho é quando o índice for diferente de 2. Lembrando que o índice é o númerozinho aqui, ó, da raiz. Se ela não tem nada, ela é uma raiz quadrada. Se ela tem um 3, é uma raiz cúbica de 4.
Se ele tem um 5 aqui, como nesse caso, é uma raiz quinta de 8, e assim sucessivamente. Mas é bem fácil de fazer. Vamos lá, eu preciso racionalizar, então vamos multiplicar, eu vou ter que botar, nesse caso eu tenho um 1 multiplicando aqui na frente da raiz, então não muda nada. Vou multiplicar, então a minha raiz ela vai ser cúbica, vai ser raiz cúbica e raiz cúbica. Na verdade está ali. O que eu poderia fazer antes, para facilitar, é fatorar o valor que está aqui dentro. Vamos fazer isso. Se eu fatorar o valor que está ali dentro, eu vou ter um 2 ao quadrado. Então, eu tenho 1 sobre raiz cúbica de 2 ao quadrado. Beleza. Ó, por que eu faço isso? Porque é mais fácil quando eu tenho valores mais próximos aqui. Como? Do índice da raiz com o expoente do meu valor que eu tenho dentro do meu radicando. Nesse caso aqui, então, eu vou multiplicar pela raiz cúbica, cúbica. Eu vou ter um 2 aqui e um 2 aqui. E o expoente dele vai ser o que falta para dar 3. Se eu tenho aqui 2, quanto que falta para dar 3? 1. Então tá aqui, ó, 1. Beleza? Tá feito o meu fator de racionalização. Agora é só resolver. Uma vez raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2. Por que eu fiz isso? Porque agora que vem o segredo, ó. Raiz cúbica, raiz cúbica. Joga ali dentro, raiz cúbica. E aqui eu vou ter 2 ao quadrado vezes 2 na 1. 2 ao quadrado vezes 2 na 1. E eu vou poder somar esses expoentes porque as bases são iguais. E o que eu vou somar vai resultar num valor igual ao índice, que pode ser cortado, e aí eu elimino a raiz. Beleza? Vamos lá. Raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 2 ao cubo. 2 mais 1, 3. Corta, corta, saiu esse 2. Então, ficou raiz cúbica de 2 sobre 2. Está ali, ó, racionalizado. Lembrando, fatora os valores que fica mais fácil. Vamos ver aqui, ó, 1 sobre 2, raiz quinta de 8. O 8 fatorado, se tu não sabe que é 2 ao cubo, faz a varinha. Está ali a fatoração, dividir por 2 dá 4, dividir por 2 dá 2, dividir por 2 dá 1. 2 ao cubo. Está ali, ó, joga esse 2 ao cubo aqui dentro. 2 ao cubo. Agora está bem fácil, ó. Reduzir o 8 ao máximo, que é 2 ao cubo, e agora eu tenho que fazer a diferença aqui dentro do que falta para eu chegar no 5. Então, nesse caso aqui, vai ser o meu fator de racionalização. O 2 está multiplicando, então não me interessa. Vai ser só a raiz quinta. Raiz quinta. Lembrando que o que multiplica não interessa. O 2 vai aqui dentro. E o seu expoente vai ser o que falta do 3 para chegar no 5. Quanto está faltando? 2. Então, é 2 ao quadrado. Beleza? Vamos multiplicar. Uma vez raiz quinta de 2 ao quadrado, é raiz quinta de 2 ao quadrado. 2 vezes o 1 que está aqui na frente não aparece, é 2. Raiz quinta de 2 ao cubo vezes raiz quinta de 2 ao quadrado vai ser raiz quinta de 2. Soma o 3 com o 2, porque estão se multiplicando, vai dar 5. Vou cortar e esse 2 aqui vai sair. Ele vai sair e vai multiplicar esse 2 que está multiplicando a raiz. Então vai dar raiz quinta de 2 ao quadrado sobre 2 vezes 2, 4. E está racionalizado. Beleza? Até a próxima, gurizada.